Tem coisas interessantes do sistema de criação. Eu acho que o brilhantismo do Arrascaeta, a gente pode chamar assim ontem, não é algo aleatório. Ele espeta 2 jogadores, confunde a marcação do Vasco. Então sempre tem um espaço ali entre a linha de defesa e a linha de meio campo do Vasco. O Arrascaeta é muito inteligente, flutua como poucos ali, tem qualidade, muito bem por ali. Você falou que tem o dedo do Vitor Pereira na desempenho do Arrascaeta. Não é aleatório o gol que o Flamengo faz, o golaço do Arrascaeta. O Flamengo balança, a bola chega no Mateuzinho, o Vasco tem que observar essa mudança, a bola é levantada, o Vasco olha para dentro da área, a bola rebate, onde é que está o Arrascaeta? No meio. Sozinho, bem posicionado. Arrascaeta para mim, é impressionante que ele jogou ontem. E eu vou fazer uma observação aqui. O Gabigol tem que ser atacante, ele não pode ser meio o tempo todo. Então tá aí, galera, rasgando elogios ao Giorgiano e Arrascaeta. E não pula, segura a onda, assiste o vídeo até o final, porque tá muito bacana o debate sobre a atuação do Flamengo, sobre o de Arrascaeta. Então, vamos mudar esse número aqui, meu querido. Tá vendo aí? Mais da metade das pessoas assistem o canal, gostam do canal, não tá inscrita no canal, velho. Se inscreve no canal, é importante pra gente continuar trazendo react, coberturas do Flamengo. Botão aqui embaixo, se inscreve no canal, aciona o sininho da notificação, amassa o like, que é muito importante para o nosso crescimento. Que baita jogo de Giorgiano e Arrascaeta, bom jogo do Ayrton Lucas, mas um Flamengo muito individual e que sofre ainda na questão de marcação, né? E foi isso que foi debatido. Vamos acompanhar durante o vídeo, depois do vídeo, tem alguns comentários meus e vambora para esse react. Esportes agora falando de Flamengo e Vasco. 3-2 para o Flamengo, depois daquele 1-0 do Vasco. O Flamengo venceu por 3-2, reverteu a vantagem, agora o Vasco tem que ganhar por 1 gol de diferença na volta no próximo final de semana para garantir vaga à decisão. 961959108, 961959108 para você participar com a gente, mandar o seu vídeo. Finalmente, Flamengo. E tem um aí, vamos lá. Fala galera, boa tarde. O Flamengo ontem só ganhou porque do meio pra frente tem um time excelente. O Vitor tem que entender que o Flamengo não é time pra se jogar com 3 zagueiros, não tem como. Os caras ontem batendo cabeça, muito erros defensivos, Vidal mal, mais uma vez. Verdade. Ganhamos por conta da capacidade técnica dos nossos jogadores, basicamente isso. Olha, a gente vai ouvir o Vitor Pereira agora na sequência. O Fã de Esporte mandou bem aí, porque dá para trazer o amigo aí para bancar. Essa é uma discussão muito forte do jogo de ontem. Em especial do Arrascaeta. Arrascaeta estreou esse ano, né, ontem, né? Ele estreou esse ano. E eu acho que tem dedo. A gente taca tanta pedra, eu acho que tem dedo do Vitor Pereira então, nessa estreia da Arrascaeta. Isso, tem sim. Vamos falar disso. E assim, realmente do meio para frente ontem funcionou muito bem. Mas o sistema defensivo, gente, tomou 2 gols de novo. Aliás, erro individual, Rodrigo Caio e tal, sim. Mas, como toma gol esse time? Como o Flamengo toma gol e às vezes com uma facilidade incrível, né? É impressionante. Vamos tentar olhar o copo meio cheio, aí aos pouquinhos na discussão a gente vai esvaziando, porque tem coisa ruim que precisa ser ajustada. Fala, Vitor Pereira. O favoritismo é um conceito teórico, não é? É um conceito teórico. Quem fala em favoritismo é porque... Primeiro, o favoritismo tem que se provar dentro do campo. Dentro do campo é que se prova o favoritismo. Agora, nós, isto é certo, nós não vamos entrar para empatar o jogo com o Vasco. Nós vamos entrar para fazer o nosso jogo. Nós vamos entrar para pressioná-los, para ter bola, para perder bola e pressionar. Portanto, este é o nosso jogo. E corrigir alguns aspectos característicos desta equipa do Vasco, que é uma boa equipa, bem trabalhada, bem treinada, com bons jogadores. Mas nós vamos com a intenção de jogar o nosso jogo. Os 4 últimos jogos do Flamengo são jogos que eu não vi adversário nenhum melhor que nós no campo. No campo não vi nenhum adversário, inclusivamente o Vasco, no outro jogo, melhor do que nós. Portanto, nós propusemos o jogo, nós queremos oportunidades de golo. Atenção, a gente já está discutindo aqui o que o Barbieri falou ali. Vamos lá. Você dê meus minutos agora. Não, imagina, eu quero você participativo aqui. Já estou com a voz comprometida aqui. Não tem problema. Um cafezinho e já volto. É o seguinte, hein? Grandes chances do Flamengo e dos adversários nos últimos 4 jogos. É interessante porque foi o que o Vitor Pereira falou, né? Nos últimos 4 jogos. Enfim, vamos lá. Começando com o Del Valle. A vitória por 1-0 e eliminação dos pênaltis. 7 do Flamengo, 1 do Del Valle. Ponto pro Vitor Pereira. Derrota para o Vasco por 1-0. 7 do Vasco, 6 do Flamengo. Já errou aí o Vitão. Fluminense 4-2 para o Flamengo em grandes chances. E contra o Vasco ontem, 7-4.
falou que não viu ninguém jogar mais ou ter grande... E ele até minimiza alguns lances, um contra-ataque, a bola que veio aos trambolhões, não sei o quê. Esse é o quesito, jogar bonito, jogar feio. Eu tava inclusive acompanhando vocês ontem no Linha, viu, Pedrão? E é mais ou menos assim, né? Parece que o cara tá defendendo, né? O discurso dele é de defender o trabalho dele de alguma forma, às vezes minimizando o que o adversário produz ou é mérito do adversário, né? Ele reduz muito a avaliação quando ele acha que ao Flamengo basta simplesmente criar mais chances que o adversário. Isso. É bom lembrar que é obrigação do Flamengo, pela maneira como joga, pelo investimento que tem, pelas peças que tem, criar mais chances que o adversário. Agora, é preocupante quando o Flamengo cria mais chances que o adversário e não tem resultado. Exatamente. Então o trabalho dele tem alguma defasagem aí que ele quer. Ele quer pegar um recorte, como gosto de dizer, para falar que está tudo muito bom, tudo muito bem, e não está tudo muito bom, tudo muito bem. Inclusive ontem, eu repito, quem está dando esse peso exagerado ao Campeonato Carioca é a má fase do Flamengo. Então o jogo de ontem virou uma coisa do tipo, entrevista de jogador, precisamos virar a chave, a gente precisava dessa vitória, e foi sofrer, e foi uma vitória num mata-mata de estadual contra um time que está vindo aliviado, da Série B. hein, Pedrão? Pedrão, entre nós, hein? Claro que dá uma aliviada. Ufa, mas uma. É muito pouco para esse Flamengo esperar uma vitória num jogo de ida do mata-mata de estadual para aliviar alguma coisa dentro do que é o projeto macro do Flamengo na temporada. Então, quando você para e pensa, o que foi o Flamengo ontem? Vitória, importante. Importantíssimo. Chance de virar a chave, do time começar a engrenar, importantíssimo. Arrascaeta muito bem posicionado, jogando muita bola. Fundamental, grande notícia de ontem. Para mim, às vezes, até mais importante que essa vitória. Reverteu a vantagem, joga por um empate para ir à final, que eu acho que é a obrigação do Flamengo estar numa final de campeonato estadual. Muito bom. Agora para e olha para frente, porque daqui a pouco tem Brasileirão, fase de grupo de Libertadores, depois não vai dizer que a gente não avisou. É muito frágil o sistema de defesa do Flamengo. Esse gol aí, pra mim, é um absurdo. São 3 jogadores do Vasco, um lento Pedro Raul, puxando contra-ataque, não é a dele, um lento Alex Teixeira, quase cansado. Exatamente. 3 jogadores do Vasco contra 6 do Flamengo. Se ocupa a área ali com uma facilidade e se acha um gol por ali, que não pode. O time do tamanho do Flamengo não pode. E isso não pode estar fora da análise do que foi o jogo de ontem. O gol que o Flamengo sofre no início do PEC, batendo cabeça, 3 zagueiros, a zaga exposta, o Rodrigo Caio falha, infelizmente, porque vinha muito bem, sabe? Não pode. Então, tem muita coisa a ser observada que eu acho que não dá para extrair como o mais importante da coletiva. Ele fala, porque a gente vem muito bem há 4 jogos jogando muito mais. Não, toda a coletiva ele fala que tá vendo evolução, que o time tá unido, tá trabalhando junto. O segundo tempo contra o Vasco foi ruim, é onde decidiu o jogo. Segundo tempo contra o Fluminense foi ruim, é onde decidiu o jogo. O momento do jogo de ontem, o Vasco esteve muito à vontade em campo. Ontem, pra mim, o Vasco no primeiro tempo joga muito mais do que o primeiro tempo do jogo que venceu, porque o Vasco joga, o Flamengo deixa, o Vasco acelera e consegue jogar. Faz um gol, poderia ter feito outro. O Vasco no segundo tempo, ele empata, depois quando ele sofre o 3-2, em alguns momentos ali, você assistiu o jogo naquela, olha, o Vasco pode empatar. A sensação era essa. E acho que isso é muito pouco pro Flamengo. Então por isso que o Flamengo vibra tanto com essa vitória, porque ela veio no sacrifício, não é o melhor momento do time, tinha uma necessidade de você virar uma chave. Agora, não dá para o Vitor Pereira achar que é isso aí. Eu acho que ele é muito sincero quando ele fala, a gente precisava de uma vitória, estava precisando de uma vitória para acreditar que a gente faz está no caminho certo. Ok, tem coisas interessantes do sistema de criação. Eu acho que o brilhantismo do Arrascaeta, a gente pode chamar assim ontem, não é algo aleatório. Ele espeta 2 jogadores, confunde a marcação do Vasco, então sempre tem um espaço ali entre a linha de defesa e a linha de meio campo do Vasco. O Arrascaeta é muito inteligente, flutua como poucos ali, tem qualidade, muito bem por ali. Você falou que tem o dedo do Vitor Pereira na desempenho do Arrascaeta. Não é aleatório o gol que o Flamengo faz, o golaço do Arrascaeta. O Flamengo balança, a bola chega no Mateuzinho, o Vasco tem que observar essa mudança, a bola é levantada, o Vasco olha para dentro da área, a bola rebate, onde é que está o Arrascaeta? No meio. Sozinho, bem posicionado. Antes disso, ele já recebe com alguma tranquilidade, dá uma cavadinha, Pedro ajeita, o Thiago Maia finaliza, poderia ter feito 1-0. Então, eles já tinham sentido daquilo ali. Aquilo ali funcionou. Eu acho que é interessante. Só que não é só isso. Porque contra o Vasco ele sofreu 2 gols. Com times de mais qualidade que vão talvez ter mais a bola, ele pode sofrer mais. E ele precisa entender isso. É fundamental, é importante, não tem que menosprezar. O que virou o campeonato estadual para o Flamengo foi muito bom essa vitória. O Flamengo vai dormir em paz aí pelo menos umas 5 noites até domingo, podendo trabalhar. Mas é que é a primeira vez na temporada, posso estar enganado, vocês me ajudem aqui. Acho que é a primeira vez na temporada que ele vai ter... Não, isso com certeza, isso eu não tenho dúvida. Vai ter uma semana para treinar. Mas peraí, não? Ele perdeu o Mateuzinho
Uma fratura na Fratura na tíbia. tíbia. Varela né? também tá fora. Varela já tá Perdeu fora. o Matheus Gonçalves pro jogo da volta, foi expulso. Aliás, exagerado, hein? Expulso de maneira equivocada. Pô, pelo amor de Deus, muito também exagerado. acho. Também acho. Nada, Tem uns nada. probleminhas aí pra... Tem. Fora a turma que já Mas tava ele fora. vai ter o Gerson de Gerson de volta. volta, tá suspenso. E ele tem uma semana, pela primeira vez, uma semana. Ô, Zé, isso que o Fã de Esportes falou ali, Sim. que é um ponto importante, que eu vi muita gente discutindo essa Mas história que dos isso na 3. semana com uma certa paz. Sim, com uma certa paz. Por isso que a vitória era importantíssima. E convenhamos aqui, numa boa, deixa eu falar uma coisa aqui. É que o adversário é o Vasco, não é mais aquele. Esse Vasco aí já é outra conversa, né? Não é o Vasco do ano passado, do ano retrasado, esse Vasco aí é outra conversa. Mas se a gente olhar no final do Campeonato Carioca, a gente não ver o Flamengo, É grave. é gravíssimo. É grave. É gravíssimo. Por tudo que se transformou o Campeonato Carioca. Já seria grave normalmente. Eu olhar, mas aí ganhou a Supercopa, não sei o que, dane-se aí. Mas Flamengo a transformou sequência isso, de fracassos do Flamengo nesse ano, não estar, pelo menos, na decisão do Campeonato Carioca, é algo que não acontece há quanto tempo, hein? Mesmo? O ano passado era para ser... Tetra. Não foi. Né? Era pro Flamengo ser tetra. Era, não ganhou. É isso, tetra. Então já são 4 finais seguidas com o Flamengo. Né? Antes eu não lembro, não recordo. Foi eliminado pelo Botafogo quando? 18? 2019? Não. Foi isso? Não chegou à Não, decisão, foi isso? Não, 18. 19, 20, ganhou, 21 ganhou. 22 perdeu. 19, 18 20, acho 21. isso. Isso. 2018. É isso. 2018. Então, nos últimos 4 anos... Então, assim, né? Agora, falou dos 3 zagueiros. Ontem foi Fabrício Bruno, o Rodrigo Caio e o Pablo. Sim. Tem muita gente falando, esse esquema de 3 zagueiros não dá certo. Dá ou não dá? Desde que você treine, né? Vai ter Você uma tem a semana. Sustentação esteja bem Tempo de montada. treinamento, você tem o entrosamento, as referências que nós estamos falando aqui, que você começa a ser exigido, e aí o teu movimento começa a criar um sincronismo e isso aí vai funcionando. Aí pro lado esquerdo, o Pablo sai, o Rodrigo fecha, Nossa, eu sempre esqueço o nome dele. O Fabrício Bruno? Fabrício Bruno, né? Fabrício Bruno vem, você tem aquele balanço, isso que acontece que é naturalmente, mas você precisa treinar. Quando você faz isso no jogo, é difícil sem treinar. Você tem alguns movimentos que já estão embutidos na cabeça do jogador, que é de fazer cobertura, né? Sair para cobrir o lateral e tal. Mas o cara que fica muitas vezes centralizado, ele não tem o timing certo, o tempo correto para fazer as coberturas. Então ele acaba atropelando, a distância é muito curta. O gol ontem foi nítido, né? O Rodrigo Caio saiu para fazer a cobertura, quando ele viu, ele atropelou, porque ele passou da bola. Não, o combate foi errado, a cobertura foi errada, ou seja, não está posicionado. Não está posicionado. Então, e não tem o sincronismo, você não tem o tempo certo, não tem o conhecimento necessário da velocidade do teu jogador, do teu companheiro do lado, para você poder fazer o movimento correto. O meio-campo, o Vidal, eu acho que o Vidal está bem abaixo. Está bem abaixo. O Maia também, ainda para mim, não é o mesmo Thiago Maia do ano passado. Ele ainda tem uma certa dificuldade, não é tão... O ano passado ele era impressionante. Ele se posicionava muito bem e ele dava uma velocidade no jogo. Dominava a bola, tocava. Dominava a bola, tocava. Hoje eu sinto que ele está um pouco ainda... É difícil. Um pouco mais assim para pensar, sabe? Ele demora um pouquinho mais para pensar por conta do posicionamento que ele ainda não encontrou. Do meio para frente, eu separo a Arrascaeta. A Arrascaeta para mim é impressionante que ele jogou ontem. E eu vou fazer uma observação aqui. O Gabigol tem que ser atacante, ele não pode ser meio o tempo todo. Ele não pode ficar o tempo todo nessa formação, ele não está conseguindo ser aquele cara que foi no passado. Ele não pode ficar buscando, porque você perde um cara que é mortal. É o cara que está ali próximo à área, que sobra a bola para ele. Mas acho que tem mérito do Vasco nisso aí, Zé. Não, eu vou chegar lá. O Vasco dificulta, eu obrigo o Gabriel a sair para. Eu vou chegar lá no jogo bonito, jogo feio, né? Que eu falei brincando com a entrevista do Vitor Pereira. Eu acho que o Gabigol tem que começar a jogar um pouco mais próximo do Pedro, fazer gol, deixar o Arrascaeta fazer um pouco mais essa função. Né? O Flamengo tem que encontrar esse equilíbrio no meio campo, que aí naturalmente o Gabigol começa a chegar. O Gabigol não é um cara técnico que nem ele tem, que nem o de Arrascaeta, que drible curto. O Gabigol não tem isso. Agora, põe o Gabigol próximo à área. Você vai ver o quanto os zagueiros vão ficar preocupados, porque sobrou uma bola ali, ele bate muito bem na bola, ele tem uma capacidade de finalização sensacional. Só que ele está cada dia que passa, ele está mais distante do gol. Está mais distante do gol e não é assim. Para quê? Eu vou querer o Gabigol só para levar para o lado e dar aquela cavadinha para o Pedro no segundo pau? Eu acho que o Gabigol tem muito mais qualidade. Então, em cima do que você está falando, não, Gabigol. Eu acho que ele tem muito mais qualidade para isso. Em cima do que você está falando, tem muita gente que está criticando o Gabigol. Tem um fã de esportes, inclusive, aí que mandou um vídeo, quer ver? Ó? Aí sobra pro Gabigol, né?
Os caras estão cobrando. Vamos ver? A galera do Futebol 90, beleza? Melhor programa esportivo das galáxias. Que isso? Quem fala é garoto. Rodrigo, da Ilha de Guriri, Assim você até Espírito acredita. Santo. Olhando para o jogo do Flamengo, vemos que o Flamengo está perdendo a sua identidade de futebol vistoso, futebol bom de assistir. Escalar 2 caras na contenção, 2 caras pesado, lento, como Vidal e Thiago Maia, já é burrice. Mateuzinho, eu nem colocaria mais no banco. Varela já tinha descartado. Gostei do cabelo do amigo ali. Rapaz. E aí eu vou- Ele não falou Falou dos geral. 3 zagueiros, né? Ainda, E aí- não, é. E aí eu vou só terminar o meu raciocínio Mas quando o eu Vidal não falo é exatamente sobre, um cara pesado. sobre o futebol bonito, o futebol feio que eu utilizei quando o Vitor Pereira falou, não vejo ninguém jogando mais do que o Flamengo e tal. Depende daquilo que você se propõe a fazer. Depende. Entendeu? O Vasco no primeiro jogo que ganhou, nós conversamos com o Barbieri aqui. Ele falou, Sim. não, nós sabíamos do nosso limite, nós sabíamos da nossa condição e nós fizemos aquilo. E deu certo. E ganhou. Sim. Né? Então, assim, a gente pode questionar. O Vasco poderia se- ter saído se com um jogo- empatezinho ontem, viu? Sim, nós podemos questionar, né? Para ser aquele cara bem chato. Tá bom, então por que você não ganhou o jogo? Foi só um detalhe. Entendeu? Eu acho que não. Eu acho que cada time tem os seus méritos. O Flamengo tem os seus méritos, tem os seus defeitos e suas qualidades. O Vasco tem, o Fluminense tem. E esse é o jogo de futebol. Você sabe que ontem eu tava até trocando mensagem depois do jogo, com o Marcel, nosso editor-chefe. O Bueno? Oi? O Bueno? Bueno, isso. Bueno. Ele nada a ver com você, hein? A gente tava falando assim, pô, mas caramba, mas o Flamengo ganhou, né? A gente olha, e os torcedores criticando, eu falei, cara, mas o Flamengo ganhou, né? O Flamengo tá com dificuldade de ganhar jogos, os caras jogam bem, mas ganhou um jogo. Vamos tentar ver as coisas positivas, que eu falei, o copo meio cheio. A gente vai esvaziando, né? Dá um pouco mais de tranquilidade. Sim. Mas eu tô vendo o torcedor do Flamengo muito crítico. Você vê nos comentários aqui. Ele viu o jogo ontem, né? Tem até mais um vídeo? Vamos colocar, porque eu quero pegar por esse lado aqui e até responder essa pergunta, porque eu estava conversando com o Marcelo, pensando, cara, mas vem cá, desde aquele jogo contra o Palmeiras, que foi um jogo aberto, aquele 4-3 e tal, Definitivamente não foi o melhor jogo. vamos conversar disso. Vamos lá, primeiro Fã de Esportes. Aí, galera do Futebol 90, Fala, meu rei. me ajudem a fazer o Flamengo jogar com 11, porque com o Gabigol em campo, o Flamengo tá perdendo os jogos porque tá jogando só com 10. Dá uma força aí, pede pra ele dar uma dor de barriga aí, ficar em casa aí uns 2 jogos. Ixi, Maria, tá vendo? bonito, Tá chiado. sobrando geral. A gente pode falar do Gabigol, mas deixa eu te perguntar. Da Supercopa pra cá, foi a melhor atuação do Flamengo? Teve melhor antes? Consegue Talvez lembrar a de algum vitória jogo? contra o O Del Flamengo Valle. ganhou, inclusive, né? Que golzinho no fim, pros pênaltis aí. A gente viu até nos números, a gente mostrou, né, as chances Sim, sim. criadas. Teve bem Que mais. a régua é baixa também, né? Talvez ali, né, pela Melhor importância. atuação, o Arrascaeta dá esse brilho pra atuação que a gente não tinha visto antes. Tem todo um componente, né, a atuação do Arrascaeta. O gol, eu não vou dizer que é gol pra Puskas, né, mas o gol que ele fez é... Baita golaço. Talvez aqui no Brasil, nesse ano... Mais o bonito que o do bonito. Pumita contra o próprio Flamengo? Eu acho. É, né? Eu Achei, do jeito que ele pegou ali. pegou É. ali e tal, com aquela violência ali e tal. Pancada, né? Então, eu acho que sim, pela importância, é um jogo decisivo contra o Vasco, é um rival que vem incomodando, crescendo. Então, eu acho que sim. E o pessoal critica muito a defesa do Flamengo, mas... Tomou muito gol, né, Rodrigo? Toma muito gol, mas O é o ano inteiro seguinte... tomando gol. A média o Flamengo superior a um gol tomar- por jogo. Se o Flamengo tomar 2 gols todos os jogos e o ataque fazer o que se espera dele, a gente vai ter o nosso torcedor estava falando ali, foi de esporte sobre futebol bonito, jogar bonito e tal. Se o Flamengo ganhar todo jogo de 4-2, 5-2, o Flamengo não vai ficar chateado, mas não. não é o caso, né? Não é o caso. Então, o problema é que Perdeu isso pro não tem Vasco, acontecido. perdeu pro Fluminense. Não é o caso. Disputa de terceiro, né? Foi... E eu acho que tá longe de ser a melhor atuação do Flamengo. A atuação do Flamengo ontem não foi boa. Qual foi a melhor? Não foi boa? A atuação do Flamengo não foi boa. O Flamengo, assim como o jogo ontem... Você acha que foi o Flamengo não conseguiu repetir ontem? O jogo ontem ele é muito O emocionante. primeiro tempo contra o Fluminense ou o primeiro tempo contra o Vasco foram melhores do que o jogo de ontem do Flamengo? O jogo de ontem ele é muito emocionante, mas ele é repleto de erros. Individuais. O primeiro gol do Vasco é um erro. O primeiro gol do Flamengo. Golaço do Arrascaeta, ponto. Se O não segundo errar, gol do Flamengo, um erro. É um absurdo. O segundo gol do Vasco, um erro. O terceiro gol do Flamengo, um erro de defesa. Não é um jogo vistoso, brilhante. Olha, jogadas como o Flamengo fazia antes, cinco né? construções aqui de encher os olhos. Não.
Um jogo que diz muito mais sobre as defesas do que sobre os ataques. 9 fora a Arrascaeta, que a gente já falou bastante aqui. A atuação do Flamengo ontem, ela não é boa. O Vasco a todo momento, um Vasco em tese tende a ser mais conservador e acelerar para surpreender, o Vasco a todo momento assustou o Flamengo. O Vasco assustou o Flamengo em alguns momentos, muito além da conta. Você gostou da escalação do professor Barbiola? Eu não entendi. A gente falou aqui do Vasco do meio para frente, estava resolvido, ele veio com o Galarça. Achei que a opção não foi boa pelo Galarça, ele tenta fechar 2 linhas de 4, não consegue. Teria que ser o Rodrigo. Se instala por ali. O Rodrigo, então, a mudança que ele faz no segundo tempo que é interessante. Para o segundo tempo, eu gostei das mudanças do Barbieri. Mas, assim, não é um jogo bom. E não dá para se apegar só ao placar. O primeiro tempo do Flamengo contra o Fluminense, por imposição, por tentativa, não por criação, ele é interessante. O primeiro tempo do Flamengo contra o Vasco, no jogo que perde por 1-0, o gol no segundo tempo, não é ruim. O Flamengo sufoca o Vasco no primeiro tempo, o Vasco fica meio assustado ali em 12, 15 minutos. Depois o Flamengo cria, acaba não finalizando pelo que criou. Mas, assim, ontem é um jogo problemático do Flamengo. É um jogo problemático do Flamengo. Então, assim, não dá para virar e falar porque 3-2, virou a chave, venceu um clássico finalmente. Então foi o melhor jogo. Não, foi o melhor resultado desde a Supercopa. Ah, sem dúvida. Agora, o resultado, jogo, sem dúvida. Tem muita coisa para analisar por ali. A gente está falando que o Gabriel não vem bem. A gente precisa entender o posicionamento dele com o Pedro. Pedro faz um gol muito bem posicionado pelo vacilo do Capasso. O Arrascaeta você tira. O meio de campo a gente está aqui questionando o Vidal e o Gerson. Você fica agora. Eu acho que você vai chegar num ponto que eu pensei aqui. A defesa bateu cabeça. Eu acho que você vai chegar num ponto. O Santos, para mim, inseguro e quase toma um gol ali. Vamos falar disso. Então, assim. Então, peraí, ontem foi só. Vamos lá, peraí. Ontem foi só o Arrascaeta? Por que isso? A gente falou aqui, sistema defensivo, tá mal. Tá mal. Vidal, Thiago Maia, que fazem parte, inclusive, desse sistema. Ayrton Lucas, interessante. Né? Então, aí, Gabigol, torcedor criticando e tal, etc. Pedro fez o gol. Acho que o Pedro até fez um jogo ok. Interessante. Tá. Aí você tem o Ayrton Lucas. Foi só o Arrascaeta ontem? Quer dizer, o que a gente tá vendo, a vitória do Flamengo passou só pelo Arrascaeta? Quando o Vitor Pereira senta e fala que tá muito bom, que tem 4 jogos que ele tá jogando melhor que todo mundo e que ontem foi quase que a cereja do bolo disso, o que é a expectativa, né? A expectativa hoje do Vasco é você dificultar o jogo contra um adversário muito melhor, sabe? Vence um, perde outro ali, quase podendo empatar. É uma expectativa que você está entregando um trabalho, é o início de trabalho. Agora, quando você olha para o Flamengo, a qualidade que tem. Eu, quando paro para ver o jogo do Flamengo, a gente acompanha bastante, a expectativa não é ver o que eu vi ontem do Flamengo. Não é o Flamengo sofrer como sofreu ontem, sai atrás do placar, a defesa bater cabeça, com uma formação de 3 que é para estar muito mais sólida, muito mais amparada por ali. Não é por aí. Um final de jogo, o Flamengo ele segurando, para não tomar um empate, para levar vantagem para o domingo. Então, assim, espera-se um pouco mais. Então, não achei essa atuação brilhante, a melhor desde a Supercopa. Um bom resultado, grande resultado para o momento, inclusive. Olha, gente, deixa eu falar um negócio aqui com vocês. Eu sou crítico à atuação do Flamengo também. Acho que o Flamengo poderia ter jogado melhor, sobretudo defensivamente. Eu já falei, quando o Flamengo se defende em linha baixa e quando tem que fazer a transição defensiva, vem encontrando dificuldades e coisa e tal. Só que, gente, o Flamengo venceu o jogo, velho. O Flamengo venceu o clássico. O Vasco não fez um grande jogo também. E que as críticas que se fazem ao Flamengo não se fazem ao Vasco. Vocês estão me entendendo? O Flamengo não fez um grande jogo, mas ganhou o jogo. Ganhou o jogo. E pra mim isso é muito importante, porque foi o primeiro jogo grande que o Flamengo ganhou. E eu não tô passando pano, não. Eu desci o sarrafo na análise lá no canal 1 no Vitor Pereira. Sobretudo em algumas substituições que eu continuo sem entender. Botar Matheus França em vez de ter botado Matheus Gonçalves, apesar do Matheus Gonçalves ter sido expulso ontem. Para mim, o destaque de ontem foi realmente o de Arrascaeta. O Flamengo se fez valer em cima das suas individualidades e precisa corrigir esses erros defensivos imediatamente, o mais rápido possível. Agora, da mesma forma que eu falo, porque o Vasco errou. Meu amigo, se ninguém errar, não tem gol, aí não sai gol. Se o zagueiro não errar, não sai gol. Se o volante não errar, não sai gol. Erros acontecem no jogo de futebol, velho. E a gente tem que apontar e o Vitor Pereira tem que corrigir. Até porque vai ter tempo para treinar. Vai treinar quarta, hoje não, porque hoje é regenerativo. Vai treinar quarta, quinta, sexta, sábado, domingo é jogo. 4 dias de treino seguido. Com todo mundo. Todo mundo assim, tirando os lesionados, claro, é evidente. Ainda tem aí a notícia que o Flamengo foi pro Mundial, né? O Flamengo tá garantido no Mundial de Clubes aí, né? A FIFA dando a vaga aos campeões de 2021 até 24 pro Mundial de 4 anos aí da FIFA. Meu querido, se inscreve no canal, aciona o sino da notificação, massa o like, tamo juntão, saudações rubro-negras.